Olá, tudo bem? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, falamos na aula passada sobre os benefícios do footprint. Eu coloquei para você aqui agora uma sinopse, um resumo, dos benefícios do footprint, e é justamente isso que nós vamos estudar, no decorrer deste curso, na busca justamente destes elementos, na caracterização de sinais operacionais objetivos, para buscar justamente estes elementos que eu quero mostrar para você aqui agora. Então, o footprint ele facilita a visualização do fluxo através de sinais visuais, de um compilado de histórico dentro do Kendo. Que sinais são esses, Então é isso que eu vou mostrar para você. Quais sinais visuais operacionais de maneira objetiva que nós vamos procurar para identificar sinais que possam realmente mostrar chances reais de trade para a gente, Ele mostra para a gente também, de maneira muito clara, a caracterização de níveis de suporte e resistência. Você não vai mais ficar preso, por exemplo, a um gráfico em que você vê o preço trabalhando em zigue-zague, ele defendeu aqui, defendeu outra vez aqui, defendeu, e quando ele vier testar novamente essa região, será que ele vai realmente defender nesta região novamente? Aí você fala, olha só, ele defendeu todas as vezes aqui, será que agora desta vez ele vai defender? E daí você vai entender exatamente o que aconteceu em cada toque desse, porque ele defendeu. E quando ele chegar novamente aqui, você vai ter que perceber se isso que aconteceu no passado, que promoveu a defesa, estará acontecendo novamente, validando esta região como nível de suporte e resistência. Tudo bem? Isso é importante. Então, e ele tem uma clara aplicação na busca de sinais operacionais muito práticos com relação a reversões de movimento. Reversões de movimento tanto para a identificação de pullbacks, uma possível reversão de uma tendência de alta para baixa, tanto para a continuação de movimentos, onde você acha aqui a formação dos pontos pivôs, onde nestas regiões aqui nós vamos buscar realmente um sinal operacional muito prático e objetivo para melhorar a nossa percepção do fluxo, buscando gatilhos de entrada para que a gente possa entrar majoritariamente a favor da tendência ou até mesmo contra a tendência de alta ou de baixa, tudo bem? E ele também te traz uma percepção muito legal com relação a take profit e stop gain, trail stop, para falar a verdade, tudo bem? Vou ensinar a vocês como é que a gente, usando o footprint charts, a gente pode fazer o manejo do nosso trade, e o manejo do nosso trade tanto para o gain como para o loss. Aonde que eu coloco o meu stop loss dentro de uma operação utilizando o footprint? Quando a operação está a meu favor e eu estou ganhando, aonde eu coloco o meu trail stop no gain? Com a utilização dessa ferramenta footprint. É isso que nós vamos fazer, mas para isso, mais uma vez eu quero lembrar, tudo bem, que você deve ter conceitos básicos da análise técnica, da leitura de fluxo. E o objetivo desse curso não é ensinar você a fazer a leitura de fluxo, é você identificar através da leitura de fluxo e através do footprint os sinais, os gatilhos operacionais de grande probabilidade para que você possa efetuar o seu trade, sistematizando de maneira prática e objetiva a leitura de fluxo, assim como nós temos toda uma teoria por trás dos candles, entre outros sistemas, o footprint também tem tudo isso. Tudo bem? Tudo bem. Mas, para que eu possa fazer tudo isso, e até por uma questão de nivelamento, eu coloquei uma parte do curso aqui falando sobre a dinâmica da movimentação do preço. E se você me segue há mais tempo, você vê que eu sou o único que tenho esta abordagem, esse bordão da dinâmica da movimentação do preço é algo nosso, que você não vai achar por aí em outros cursos, que de a gente estudar e estar no mercado e produzir material, a gente sabe que são esses os 4 pilares que movimentam o preço. Ou melhor, é a interação entre esses 4 pilares que movimentam o preço. Você precisa saber estritamente, exatamente o que é uma agressão, o que é uma absorção, o que é uma exaustão e o que é o volume, e principalmente como como se dá, na verdade, a interação entre todas essas ferramentas dentro do footprint chart. E você vai perceber que todas elas estão interligadas, interagindo uma com as outras todo o tempo. E é nessa interpretação que nós temos que focar dentro do footprint charts, da interação
dentre essas ferramentas, tá? Então esses são os 4 pilares básicos que você deve dominar, que você deve ter maestria para identificar, tá, a movimentação do preço, para que você aprenda o quê? É o que eu sempre falo, né? Para que você aprenda, porque a leitura de fluxo é o que é. O que é a leitura de fluxo? Você quer aprender a fazer o quê? A ler o preço, esse é o nosso objetivo. E você vai ler o preço com base na interpretação desses 4 elementos. São esses 4 elementos que vão te ajudar a ler o preço. Tudo bem? Então, como eu falei, eu não vou ensinar a leitura de fluxo propriamente dito, mas antes de a gente se aprofundar no Footprint Charts, eu preciso lembrar de alguns conceitos básicos da dinâmica da movimentação do preço para que você possa acompanhar, como se fosse um nivelamento, para que você possa acompanhar depois a nossa interação. Nós sabemos que a agressão, aqui é um resumo, depois eu vou fazer um slide separado para cada aula dessa. A agressão é o combustível do mercado que desloca preço, tá? É a ação entre oferta e demanda, é verdadeiramente o fluxo, Aí, Oliver, então se eu sou o leitor de fluxo, se eu faço tape reading, é o fluxo que eu devo caçar? Sim, mas não somente ele. Um dos grandes erros para quem está começando o tape reading, a pessoa fica focada só na agressão. Só que a agressão é o que desloca preço, é o combustível do mercado, sim. Só que quando entra a agressão e não há o deslocamento do preço, como é que você faz? Quando o preço está entrando no fluxo comprador, forçando, você tem parceria na compra e mesmo assim o preço não sobe. Daí você tem que perceber que existe algo segurando essa agressão. Daí que entra o conceito da absorção. Tá? E a relação entre a absorção e a agressão ela acontece o tempo todo. Porque você tem que entender sempre o seguinte, quem compra, compra de alguém que vende, certo? Quem compra, compra de alguém que vende. E quem vende, vende para alguém que compra. Então essa interação entre compradores e vendedores, entre demanda, tá, e oferta, ela acontece em todos os níveis de preço. Tá? Mas quando há o desbalanceamento entre oferta e demanda, é que há o deslocamento do preço. Tudo bem? E daí esse desbalanceamento ele é promovido pelo quê? Porque aí quando um lado vence, ou seja, quando eu tenho uma agressão maior do que a absorção. Porque a absorção acontece em todos os níveis de preço, mas quando há o desbalanceamento entre a agressão e a absorção, eu tenho o real deslocamento de preço. Tudo bem? Eu tenho que saber também que é uma exaustão, que é a perda do interesse, tá? Que mostra o cansaço, a falta de disposição, a falta da vontade, tanto de compradores ou vendedores em continuar o movimento prévio. E também, e principalmente, eu tenho que entender que é o volume, que o volume nada mais é do que a própria demonstração de níveis de interesse e perceber a distribuição do volume dentro dos candles, dentro do Footprint Charts e também dentro das pernadas como um todo, né, através de ferramentas como o Volume Profile, é de suma importância para que você entenda níveis importantes de suporte e resistência, sinais claros de breakout, né, de caixotes de acumulação ou de lateralizações como um todo, padrões de continuação de tendência de baixa ou de alta e entre outros sinais aí que a gente vai ensinar para você durante esse curso. Então, você entender isso é fundamental para que você possa fazer a leitura de fluxo. Se você não domina a interação entre essas 4 forças, sinto lhe informar, você não consegue, você não sabe fazer leitura de fluxo de maneira adequada. Tudo bem? E o erro do amador, o erro do iniciante é justamente isso. Ele aprende, ele foca que tem que entrar fluxo. Olha, entrou fluxo. Fica sempre de olho no times in trades só na agressão. E é isso que é uma das coisas que eu falo. O times in trades mostra o que pra gente? Mostra só isso aqui, ó. O times in trades mostra uma das facetas pra gente. Ele só mostra a agressão. É uma ferramenta exclusiva de agressão. Tudo bem? O Times in Trade só mostra isso. Mas, dentro do Footprint Charts, você consegue ver isto em conjunto com todas as outras forças interagindo ao mesmo tempo. Por isso que a sistematização dessas forças dentro do Footprint torna esta ferramenta tão poderosa. Porque ela te traz uma avaliação analítica muito mais intuitiva e fácil de interpretação. E depois que você terminar esse curso comigo, e você vai ter a total compreensão do Footprint, você fala, cara, mas por que desde o começo, então,
eu não aprendi desta maneira? Por que eu tive que aprender o tape reader de maneira tão truncada, tão amarrada, tão subjetiva? E daí você vai tirando as suas conclusões conforme você vai expandindo o seu conhecimento sobre o fluxo de ordens. Tudo bem? Então nas próximas aulas vamos falar sobre abordar separadamente cada conceito desse para você ter uma visão mais aprofundada, e daí vamos entrar de cabeça propriamente dito no gráfico tape reading. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.